Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo a mais um vlog, mostrando um pouco da minha rotina de estudos, de leitura, na verdade. Pra quem não me conhece, caiu aqui de paraquedas, eu me chamo Natália Pérez e tenho como um grande objetivo conhecer meu potencial a cada dia, buscar meu crescimento e construir uma vida extraordinária, e eu quero te levar junto comigo nessa, compartilhando aqui os vídeos no YouTube para que você cresça junto comigo também. Então, nesse momento mesmo, já curte esse vídeo pro YouTube entender que meus conteúdos são relevantes e entregar para mais pessoas que precisam escutar essa mensagem que eu passo aqui para vocês. Também se inscreve no canal e ativa as notificações para receber todos os conteúdos. Quem me acompanha há mais tempo sabe o quanto eu valorizo o hábito da leitura. Eu tenho como inegociável ler todos os dias, e num dos últimos vídeos eu perguntei para vocês se vocês gostariam que eu falasse mais sobre isso, e vocês deixaram muitos comentários do tipo, fala mais sobre isso, como funcionam teus blocos de leitura, e por isso eu decidi trazer esse vídeo aqui para vocês para mostrar como funciona essa minha rotina de leitura, quando que eu leio, por que eu leio, como eu leio. Então quero mostrar isso com mais detalhes pra vocês. Como vocês viram, eu sempre começo meu dia lendo com um bloco de leitura. No caso eu faço dois, um pouco mais breve, de 20 minutos de leitura da Bíblia, que é o meu devocional, e depois eu faço um bloco de 45 minutos a 1 hora de leitura voltados a comportamento humano, hábitos, neurociência, mentalidade, inteligência emocional e desenvolvimento pessoal em si. Eu coloco esse tema para estudar de manhã, porque eu percebo que de manhã é o momento que minha mente tá mais ligada, que é o momento que minha mente tá mais aberta e limpa para receber informações mais complexas. Então, todos os livros mais de estudo eu coloco para amanhã. E agora, recentemente, eu introduzi também um bloco depois do almoço de 20 a 30 minutos de leitura específico para temas como vendas, comunicação, marketing, que são assuntos relacionados ao crescimento profissional e ao meu trabalho também, a minha expertise do que eu trago aqui pra vocês, como que eu posso melhorar no meu trabalho. Então eu vi essa necessidade muito esse ano, então por isso que eu incluí esse bloco de leitura, porque eu realmente estava priorizando muito estudar livros de comportamento humano, que é o que eu naturalmente gosto de estudar, de estar lendo, mas eu não posso deixar de estudar também coisas que são importantes. Finanças também é um assunto que a gente não aprende na escola, a gente não sabe como lidar com dinheiro, mas precisa estudar, então coloquei para esse bloco da tarde. E de noite eu faço outro bloco de 20 minutos, ou até que eu pegue no sono, de uma leitura mais leve. Então, livros de reflexão, livros de filosofia, livros cristãos também. Eu tô lendo, por exemplo, nesse momento, o livro O Ego é Seu Inimigo, do Ryan Holiday, que eu coloquei pra de noite. Mas, recentemente, eu tava lendo um livro cristão. Depois, eu pretendo ler um livro do Sêneca. Tá aqui na listinha, então eu já tô me organizando pra isso. Por que que eu tenho tantos blocos de leitura na minha vida, gente? Agora vocês vão entender uma informação que é muito chave. Além da importância da leitura que eu vou explicar ao longo desse vídeo, eu percebo que o ser humano naturalmente tem o pensamento acelerado. Eu não sei se você percebe isso, mas o pensamento em si só é acelerado. Ele não tem como desacelerar o pensamento, sabe? Então, as formas que a gente usa para gerir o nosso estresse, resolver problemas, resolver questões, todo dia a gente vive resolvendo coisas. E a forma de reduzir o nosso estresse perante isso que a gente lida no nosso dia, ou talvez lidando com pessoas difíceis, enfim, a forma de reduzir esse estresse é incluindo espaços vazios para nossa mente. Como que eu faço isso? Não pensar, existe isso? Sim. Quando você tá, por exemplo, caminhando, quando você tá, por exemplo, focando em algo que você tá fazendo naquele momento, você não tá conjecturando em outras coisas, você tá fazendo e focando naquilo que você tá fazendo. Quando você decide entrar em blocos de flow, por exemplo, quando você tem que fazer um bloco de foco no teu trabalho, quando tu tem que escrever algo, quando tu tem que fazer algum trabalho manual, ou quando tu tá tomando banho, cozinhando, enfim, se você decidir usar desses momentos, fazendo algo criativo também, tocando um instrumento, enfim, quando você decide focar nisso que você tá fazendo ali no momento, você entra num flow. Ou mesmo fazendo um exercício físico, tá me vindo várias ideias aqui pra falar pra vocês, porque é isso que eu faço na minha vida. Uma forma de gerir o estresse é você incluir blocos de foco na sua vida. Então, quando você vai treinar, quando você faz tudo isso que eu falei pra vocês, você tá incluindo momentos em que você permite que a sua mente esteja vivendo no presente. E isso traz, de fato, descanso pra sua mente, te traz leveza pra sua vida e te traz progresso. Então, além de esses momentos de espaços vazios te ajudarem a ter mais foco na tua vida e mais leveza, de fato, tu consegue estar progredindo naquilo que consiste com os teus objetivos. Então, é muito bom. Inclusive, a leitura é um desses momentos que
acrescenta muito na gente. Hoje em dia eu tenho esse hábito como inegociável na minha vida, eu leio todos os dias, eu acordo querendo ler e aprender, e definitivamente não foi assim que começou, comigo lendo 3 vezes por dia, fazendo vários blocos de foco e tal. Gente, eu também era essa pessoa que não gostava de ler. Não é que eu não gostava, eu odiava, eu achava que eu era incapaz de ler um livro por completo. Eu não sei se isso aconteceu contigo na tua vida também, mas quando eu saí do ensino médio, eu saí num sentido de tipo, cara, agora eu não preciso mais estudar na minha vida. Ou, enfim, sabe, com um sentimento de, cara, eu me livrei dos estudos, agora é a vida e tal, e sabe, como se eu não precisasse mais estudar, bem bobinha, né? Olhando pra trás hoje, eu percebo que eu criei certa aversão com o estudo ou com a leitura, porque sempre que me foi proposto a ler algo, eu era obrigada a ler esse algo que eu não tinha interesse, que era uma leitura muito grande, muito complexa. No ensino médio, no ensino fundamental e no ensino médio, tinham aquelas leituras obrigatórias que a gente ia fazer depois seminários e conversar sobre os livros, e eu era aquela aluna que lia o resumo do livro na internet ou conversava com alguém que de fato leu. Se tu era aquela aluna prodígio, assim, olha, parabéns pra você, mas eu realmente não era. Eu não era aquela pessoa que lia, eu deixava pra última hora, achava que eu ia conseguir ler em um dia, não conseguia, me achava incapaz, me achava burra, e de fato uma pessoa menos do que os outros, sabe? Menos inteligente, menos capaz. E eu criei essa cabeça, assim, sabe? De que eu realmente não era capaz de ler um livro por completo. Só que o que aconteceu, né? Com o passar do tempo na minha vida, algumas coisas aconteceram, coisas ruins aconteceram comigo. Se você me acompanha, você sabe que eu perdi minha mãe quando eu tinha 15 anos. E esse foi um acontecimento que me fez despertar pra você precisa se virar logo. Então isso que aconteceu me fez despertar pra muitas responsabilidades logo cedo. De eu que fazia tudo em casa, eu que ajudava meu pai, meu irmão ajudava em casa também, então a gente tinha que se virar, trabalhar logo cedo, enfim. Então eu acredito que eu entendi que daquele jeito que eu era, não poderia continuar sendo. Eu era uma pessoa muito preguiçosa, procrastinadora, achava que eu não era capaz. Então, tipo, aquela vida eu não queria mais continuar daquele jeito e eu não podia continuar mais daquele jeito. E se teve uma característica que me ajudou muito, que eu tenho desde pequena, é ser uma pessoa muito inconformada. Então, nesse momento, eu realmente entendi que, cara, eu me vejo como incapaz, mas, cara, será que eu posso ser capaz? E esse inconformismo me fez começar a observar muito. Naquele momento que eu perdi minha mãe, minha Dinda começou a me chamar muito pra ir conviver com eles. Minha Dinda, meu Dindo, meus primos, enfim. Então, todo final de semana, meio que a gente tava se vendo, ela começou a congregar na igreja da minha cidade, me convidou pra ir lá. Então, eu passei a ser muito observadora. E aí, nesse momento, eu comecei a perceber possibilidades. Ou seja, de que talvez eu pudesse ser capaz, eu pudesse ter uma vida diferente, uma vida melhor e trabalhar pra isso acontecer. Que eu não estava fadada a viver a vida que eu tava vivendo pra sempre, sabe? Que eu poderia me melhorar, me moldar. Só que nessas tentativas de me melhorar, eu percebia que, cara, era muito difícil vencer a procrastinação, eu não sabia lidar com as minhas emoções, eu não conseguia me comunicar direito com as pessoas, eu era muito tímida, muito nervosa, tinha medo, muito medo das coisas, não conseguia tomar decisões inteligentes, eu não sabia viver, eu tava com 18 anos quando eu me mudei, gente, é sério, despertei pro mundo adulto, cara, você precisa pagar contas, você precisa se sustentar, você precisa aprender uma coisa que você é boa pra ajudar as pessoas, pra ter isso como um trabalho, você precisa, sabe, quando a gente diz, opa, virei adulto. E isso me fez perceber o quê? Cara, ninguém ensina o que a gente precisa pra viver na escola, no ensino médio, no próprio ensino tradicional. A gente não aprende essas coisas. E se a gente não buscar aprender essas coisas, a gente vai continuar quebrando a cara. A gente vai continuar cometendo os mesmos erros, a gente vai continuar com as mesmas frustrações. E principalmente, que foi a coisa que mais me despertou, é que eu iria viver uma vida muito menor se eu não tivesse buscado conhecimento. E com isso eu percebi que na casa dos meus dindos, o que eles tinham, gente? Eles tinham muitos livros. Além de frequentar a igreja e tal, eles liam muito pra aprender e se construir na direção certa. O primeiro livro que eu li foi esse aqui, Sonhos e Disciplina, do Augusto Cury. Olhem o tamanho dele, gente. Ele tem menos de 90 páginas. Meu Deus, ele tem 60 páginas, gente. 60 páginas. Eu ganhei esse livro da minha tia, de uma tia minha. A gente tava no R$1,99 comprando umas coisas pra ela. E aí ela me deu esse livro aqui. E foi o primeiro livro que eu li na minha vida sobre desenvolvimento pessoal. E eu falei assim, meu Deus, as respostas do que eu preciso estão nessas páginas. E não nas séries, nos filmes, nas redes sociais que eu tenho tanto assistido, sabe? Então eu comecei a despertar pra isso. Mas o que realmente me fez perseverar na leitura e querer perseverar
para desenvolver o hábito foi tomar essa decisão de crescer, foi tomar essa decisão e estar inconformada de permanecer tendo os mesmos resultados na vida que eu não queria continuar a ter. Eu vou te fazer um questionamento nesse momento, quero que você me responda com sinceridade. Quantas das pessoas ao teu redor que de fato vivem o que tu quer viver, têm os resultados e podem contribuir na tua vida com o caminho que tu quer trilhar na tua vida? Porque eu olhei pro meu passado, eu olhei ao meu redor e dificilmente existiam pessoas que estavam tendo alta performance para conseguir bons resultados na vida. Então eu entendi que o meu meio, o meu ambiente, dificilmente me proporcionaria isso. O que eu entendi? Bom, eu preciso buscar pessoas que já chegaram lá, o que elas fizeram, o que elas sabem que eu não sei. Porque eu compreendi que se eu tô tendo uma frustração em algo, não significa que eu estou fadada a continuar tendo essa frustração, que eu não sou capaz de fazer algo diferente, mas significa apenas que há algo que eu não sei para mudar a forma como eu ajo para ter esse resultado. Então, o que essas pessoas sabem que eu não sei? Quem são essas pessoas? Onde elas estão? E foi ali que eu despertei para os livros, porque eu tinha meus dindos como essa luz. Dentro de todo o meu contexto, meus dindos foram essas pessoas que trouxeram essa luz. Meus primos também são pessoas assim que leem muito, que estão andando num caminho de crescimento. Mas de resto, não tinha tanta gente buscando isso, o mesmo que eu queria buscar para minha vida. Por isso que eu me aprofundei nos livros, eu devorei livros. Gente, se você for ver, eu vou pegar aqui alguns livros. Esse aqui, Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. T. Harv Eker é uma pessoa que vive o que ele prega. Ele é o maior exemplo do que ele traz como transformação nesse livro aqui. Outra pessoa de um livro muito famoso é esse aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Dale Carnegie foi uma pessoa mega influente. Se você ler as histórias que ele traz nesse livro, você vai ver o quanto ele de fato é aquilo que ele ensina. Então, ele é o resultado que eu quero ter. Ele é a vida transformada que eu quero ter. Por exemplo, James Clear, de Hábitos Atômicos, ele vive tudo isso que ele trouxe como estratégia. Senão, não teria como ele trazer isso. Porque ele buscou a transformação na vida dele e ele colocou aqui todas as instruções para você ter a tua alta performance com a tua rotina. Carol Dweck, ela fez estudos extraordinários para entender sobre mentalidade de crescimento, mentalidade fixa, e ela trouxe aqui, sabe? Então, eu tive que buscar entender onde estavam essas pessoas e o que elas fizeram para chegar onde eu queria chegar também. E eu percebi que as pessoas bem-sucedidas nunca param de estudar, se aperfeiçoar e ler. Elas leem muito, porque elas sabem que enquanto elas não buscarem aprender algo mais assertivo para aplicar na vida delas e alcançar bons resultados, elas vão continuar com a mente condicionada delas, com a forma de pensar que elas desenvolveram até então, com base no que elas acreditam ser a verdade, e não de fato na verdade. Porque existe uma diferença, gente. Eu quero que você entenda que quando a gente cresce na nossa infância, por exemplo, ali, até os 18 anos, 20 anos, enfim, e até o momento, enfim, que você não busca o seu crescimento, você tá vivendo com base no que você teve como informação para interpretar a tua realidade. E tá tudo certo. Só que você chegou até onde chegou porque sabe o que sabe. O que você aprendeu para interpretar a realidade nem sempre é verdade. Então, por exemplo, só pessoas inteligentes alcançam o sucesso. É uma crença, porque as pessoas podem se tornar inteligentes, disciplinadas, enfim, e alcançar o sucesso. Homens são todos iguais, sucesso é para alguns e não para outros, alguns estão assim, as pessoas não podem mudar. Então, são inúmeros pontos de crenças mesmo que a gente constrói ao longo da vida que não são verdade. Se você continuar acreditando nisso, você vai continuar sendo limitado por si mesmo. Então, quando a gente lê, a gente consegue compreender novas perspectivas para ponderar melhor as nossas decisões, ir além das nossas próprias limitações, ir além do que a gente acha que sabe, para de fato entender como que eu posso chegar aonde eu desejo de uma forma muito mais assertiva. Uma crença que eu tinha muito era que existiam pessoas inteligentes e pessoas que não nasciam com a inteligência, e que algumas estavam fadadas a viver uma vida simples e algumas podiam alcançar seus sonhos. Mas o que eu entendi lendo Maestria, por exemplo, esse livro aqui, deixa eu pegar aqui, esse livro aqui do Robert Greene, eu entendi que, cara, se tu se dedicar constantemente e buscar se lapidar, se melhorar através de conhecimento, esforços contínuos, esforços diligentes naquilo que você está desenvolvendo, se você passar um longo período de tempo fazendo isso, todos os dias, constantemente, você chega onde você quer. E aí eu entendi, opa, então eu preciso vencer minha preguiça, minha procrastinação, aprender a ter constância, como que eu faço isso? E aí eu busquei os livros. E eu busquei vencer a mim mesma, porque se esse é o caminho, então bora lá. Se eu preciso vencer a mim mesma para viver o que eu quero, bora lá.
sabe? Eu entendi o preço que eu tinha que pagar pra viver o que eu queria. A leitura é como se fosse a porta de entrada, toda essa vida que a gente quer viver, pra vida extraordinária, pra colheita e desfrute da vida que a gente quer viver. A leitura é expansão de consciência, a leitura te ajuda a ponderar as tuas decisões e ser mais assertivo no que você faz e progredir. Eu entendi que não existe obra do destino, existe eu ser intencional pra criar o destino que eu quero. E por isso a leitura é tão importante. Desde que eu ganhei aquele livrinho, gente, eu nunca mais parei de ler. E ó, não começou como é hoje. Vocês viram, né, que eu falei, eu tenho 3 blocos de leitura. Gente, eu comecei com um de 15 minutos, porque de fato no início a gente não tem foco, a gente não compreende direito, tem que voltar parágrafo, sabe? É mais difícil mesmo. Só que essa decisão, essa compreensão que eu tive e essa decisão que eu tomei de crescer na vida me fez perseverar. Inclusive, eu aprendi num livro que o nosso cérebro, ele precisa de muita repetição para melhorar naquilo que ele faz, para criar conexões sinápticas dentro daquele hábito. Quando você vai desenvolver um hábito é a mesma coisa. Por que é tão automático para você fazer algo que você faz com facilidade? Porque você já fez muitas vezes. Então, se eu fizer muitas vezes, eu vou me tornar melhor nisso. Vai se tornar menos difícil, vai se tornar simples para mim. E é o que a leitura se tornou hoje. Porque eu perseverei, eu tornei simples. Inclusive, eu lembro que quando eu comecei a ler, eu sentia que eu tava perdendo tempo, porque eu não conseguia memorizar tudo aquilo que eu lia. Mas, com o tempo, eu aprendi a fazer uma leitura mais assertiva. Depois eu vim falar com vocês sobre isso, porque agora eu vou ir treinar. E antes, gente, eu quero lembrar vocês que, independente do que você faça na sua vida, você precisa tomar muita água. Esse é um lembrete que eu preciso dar constantemente pra vocês, porque foi algo que me ajudou a ter muito mais foco naquilo que eu tava fazendo, principalmente nos momentos de leitura. Parece bobo, mas o básico funciona. Nosso corpo é 75% água, e quando a gente está toda hora com alguma coisa na nossa frente, com um copo d'água, uma garrafa d'água cheio, a gente se estimula e a gente acaba tomando, facilitando a nossa vida e melhorando nossa performance em tudo que a gente venha fazer, seja no exercício físico, quanto no estudo, quanto no trabalho. Eu sempre tenho comigo na minha mesa esse copo aqui da Go Case. Ele é personalizado com a minha inicial. Inclusive, ele serve também pra quando você, por exemplo, vai trabalhar em um lugar fora. Por exemplo, quando eu vou lá embaixo trabalhar, eu levo meu café de tarde ali pelas 2h30, que é o máximo que eu tomo café. E ele mantém o café quentinho. Ele tem essa tampa aqui também, que tá vindo de brinde. Inclusive, se tu tá assistindo esse vídeo a partir do dia 25, a Go Case tá em período de Black Friday, então tem muitos descontos legais no site. E esse copo tá saindo a partir de 99. Com o meu cupom fica 94 e alguma coisa, enfim, tá valendo muito a pena. Todos os itens lá da Go Case têm todo o meu coração, porque eles são de muita qualidade, são personalizáveis, dá pra escolher a cor. Então tem inúmeras variações de cores pra você escolher do seu jeitinho, do seu gosto.
Fui treinar, tomei banho, almocei e descansei lendo esse livro por 20 minutinhos. Minha mente, assim, renova depois dessa leitura, porque dá uma moleza, assim, depois do almoço, e vocês veem que eu também fico com as costas um pouco reclinadas, justamente por isso. Dá uma molezinha, eu já aproveito pra ler o livro dessa forma. Sei que não é uma boa postura pra se estar, mas realmente eu preciso dar uma relaxada e isso me ajuda bastante. Gente, se tem uma técnica que me ajuda muito a quebrar o gelo do começar a ler o livro, é encher uma xícara assim de café. No caso eu tomo Super Coffee, que eu adoro, principalmente quando eu inicio um bloco de foco pela manhã e depois do almoço. Então eu tomo Super Coffee, fiz um sabor de chocolate que vai lançar nesse mês, assim, tava absurdo, muito bom. Vai lançar dia 28, se eu não me engano. Enfim, nós temos cupom lá na Caffeine Army, eu literalmente só tomo Super Coffee. Mas voltando pra dica, por que eu tomo essa xícara de café enquanto eu começo essa leitura? Porque não sei se você percebeu, mas o problema não é fazer as coisas em si, é começar. Então, a xícara de café, enquanto eu tô tomando, eu vou lendo. E isso me ajuda a quebrar essas resistências do começo. E aí, quando eu chego no final dessa xícara, eu já tô, tipo, num flow absurdo, assim, lendo. E aí eu só continuo. Então isso é uma coisa que me ajuda até hoje. Desde o início, eu incluí a xícara do café quando eu vou ler. E isso me ajuda muito. E, por incrível que pareça, de noite, a xícara não é de café, tá? É de chá. Então, enquanto eu tô tomando minha xícara de chá, eu tô lendo. Então, sempre tem alguma xícara ali por perto enquanto eu tô lendo. E isso é incrível o quanto funciona. Parece besta, mas a minha cabeça entende, cara, enquanto tem café nessa xícara, tu vai continuar lendo. Inclusive, uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, gente, que foi um erro que eu cometi ano passado, que foi ler inúmeros livros, e eu acho que nós temos essa consciência, né? Depois que nós entendemos que leitura é importante, a gente fica com essa pressa, né, de ter velocidade, de ter quantidade de livros lidos, e foi isso que eu fiz ano passado. Eu cometi esse erro de ler inúmeros livros, um atrás do outro, sem muito entender o porquê eu tava lendo. Tá aqui, aquilo lá, era um assunto que tava sendo relevante, tava me ajudando de algumas formas, mas não teve nenhuma intencionalidade mais estratégica, assim, sabe? Então eu lia muita quantidade, sem estratégia na leitura também, e eu acabava tendo muita informação na minha cabeça. Eu lembro que chegou início desse ano, eu tava com a cabeça cheia de informações não aplicadas, e aquilo lá tava me deixando mais estressado do que ajudando. Então eu percebi que, de fato, talvez eu não tava no caminho certo. E a gente acaba fazendo isso, né? É uma atitude nobre a gente buscar livros pra aprender e crescer, mas se a gente não faz uma leitura assertiva de fato, aquele conhecimento acaba se tornando certa obesidade mental. Então, do que adianta ler inúmeros livros se você não aprende a ler do jeito certo, se você não usa esses livros na tua vida, se você não aplica o que tu tá aprendendo ali? Sabe, eu cheguei a essa conclusão de que eu precisava reaprender a aprender, porque na verdade, a gente nunca aprendeu a aprender. A gente sempre foi apresentado a um conteúdo, a um livro, e a gente lia, fazia um resumo, enfim, assistia uma videoaula, mas nunca aprendeu estratégias que usassem a forma como o nosso cérebro memoriza ao nosso favor. E eu cheguei à conclusão que eu precisava aprender essas estratégias, aprender sobre como o meu cérebro aprende, porque teve um dia que um amigo me pediu: o que tu mais aprendeu nesse livro? Como é esse livro? Por que tu gosta tanto dele? Não sei o quê. E eu amava aquele livro, mas eu não sabia dizer nada especificamente daquele livro. Eu falei assim: opa, eu tô fazendo alguma coisa errada, que eu não tô sabendo nem explicar pra pessoa o que tem naquele livro de tão especial. Não sei se tu já parou pra pensar nisso, mas dos livros que tu leu, qual deles de fato você consegue dizer: não, esse aqui foi um livro que eu tirei esse ensinamento, me ajudou a ter esses resultados e isso que eu mudei na minha forma de ser? Qual livro você pode me dizer isso? Que você não simplesmente abriu, leu, fechou e colocou de volta na estante ali como se fosse nada, como se tivesse entrado por um ouvido e saído pelo outro. Às vezes eu tenho a sensação, quando eu abro a caixinha de perguntas lá no meu Instagram, que as pessoas, elas esperam que elas memorizem dessa forma, tá? Eu vou explicar. Que ela pega os olhos dela, passa assim, não, e eu vou lembrar tudo que tá nessa página. Não é bem assim que o cérebro memoriza. Ele não é uma memória, não é um HD, onde você escaneia, coloca lá e ele lembra quando você precisa. Na verdade, a gente não absorve todo o livro, a gente absorve o que é importante, relevante para nós, o que nosso cérebro consegue de fato entender que é uma solução para algum problema e precisa guardar, e o quanto a gente repete aquilo. Então, quanto mais esforço cognitivo exigente você tiver ao longo da tua leitura, ou seja, conectar informações, pegar esses insights para resolver questões na tua vida, desafios, enfim, sair da incompreensão e ir para a compreensão através desse conhecimento, isso teu cérebro já acaba tendo uma absorção muito maior do que simplesmente ler.
quando você para, consegue refletir sobre o que você tá lendo, entender como aplicar na sua vida, ter insights diferentes, perspectivas diferentes e na prática aplicar aquele conhecimento na tua vida. Literalmente mudar a tua conduta de forma de pensar, de comportamento, de hábitos, literalmente é isso que vai fazer você usar as tuas leituras de uma forma muito mais assertiva. E um conselho que eu dou, assim, tem muitas estratégias que a gente pode aplicar para isso, mas um grande conselho que eu dou é escolha seus livros com inteligência. Que desafio você tá precisando vencer na sua vida nesse momento, sabe? Escolha um livro que venha a ser útil para isso, que venha trazer as soluções que tu precisa para resolver esse desafio da tua vida, porque assim a leitura vai se tornar muito mais interessante, muito mais envolvente, muito mais aplicável e de fato tu vai conseguir torná-la muito mais assertiva. E se nesse momento tu ficou curioso por entender a forma como eu leio os meus livros e transformo o conhecimento que eu tiro deles em aprendizado prático para mudar meus resultados, enfim, conseguir mudar minha realidade de vida como eu já fiz e continuo fazendo através da leitura, porque eu sempre falo que a leitura é a porta de entrada pro meu crescimento, como eu falei no início do vídeo pra vocês. Então, se tu quer entender um pouco melhor sobre isso, a forma como eu leio usando o meu cérebro ao meu favor, como eu consegui desenvolver esse hábito, esse gosto pela leitura e de fato querer ler todos os dias, eu vou te apresentar o Lendo para Crescer, que é justamente o curso que eu desenvolvi justamente pensando em vocês, porque eu recebo muitas mensagens pedindo como que eu consigo ler todos os dias, como que eu consigo transformar isso, esse conhecimento em mudança na minha vida, literalmente para transformar meus resultados, como que eu consigo ter esse foco, concentração, como que eu consigo memorizar o que eu tô lendo e compreendendo também a tua dor que em um certo momento foi minha também, de estar lendo inúmeros livros e ver que eu não consigo memorizar nada, isso desmotiva a gente para continuar a leitura. Então, eu quero te ensinar a ler de uma forma mais assertiva dentro do Lendo para Crescer. Vou dar um spoiler de como tá a plataforma para vocês do Lendo para Crescer. Temos vários módulos, um deles é sobre como usar a leitura para crescer, obviamente, como desenvolver a leitura inteligente, o guia da revisão para memorização, como se tornar um leitor, ou seja, consolidar o hábito, e enfim, inúmeras outras coisas que vão ter dentro da plataforma. Vai ter live extra também que eu vou trazer por lá, vai ter clube de leitura também para quem pegar o plano anual, vai ter convidados lá dentro. Vou disponibilizar também o meu Notion de leitura que eu uso para fazer minhas revisões. E se tu tá assistindo esse vídeo antes do dia 26 de outubro de 2024, fica ligado lá no meu Instagram, eu vou deixar meu arroba aqui, para não perder o preço especial do lançamento que vai ter. Já se tu tá assistindo esse vídeo depois do dia 26 de outubro de 2024, o link para você se inscrever e garantir tua vaga lá no Lendo para Crescer já vai estar na descrição desse vídeo, então fica ligado. E foi esse o vídeo, pessoal, espero de coração que vocês tenham gostado. Se isso aconteceu, não se esquece de curtir esse vídeo, porque o YouTube entende que meus vídeos, meus conteúdos estão sendo relevantes e ele entrega para mais pessoas que precisam ouvir esse conteúdo, aprender esse conteúdo. E também não se esquece de comentar o que você achou, se você tem algum conselho, se você já entrou pro LC também, conta aqui teu feedback sobre o LC. E também, gente, não se esquece de se inscrever no canal, ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos conteúdos. Eu ainda vou botar um takezinho meu lendo agora de noite para vocês, que é o último bloco de leitura que eu faço. Um beijo e até o próximo vídeo. Quanto mais eu esfrego, mais sujo fica. Parecendo um ângulo. Ui. Nossa, esse barulho aqui, ó. Ai, Natália, calma. O da... 25 de novembro, é outubro. Eu falei outubro ou novembro. É que eu... Ai, como é que eu falo isso? Mas foi esse o vídeo.